Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 7 da trilha de BEF do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje a gente vai conceituar aqui validações, né? Como é que elas acontecem, qual é a sequência, beleza? Vem comigo. Bom pessoal, as validações no BEF elas ocorrem de forma totalmente automática, tá? Os obrigatórios, por exemplo, todos aqueles campos onde eu defino obrigatórios, eles vão ser validados. Quando eu defino um tamanho máximo de uma string, ela vai ser validada. Valores máximos e mínimos para inteiros ou números vão ser validados. Bacana? Então, assim, isso ocorre de forma automática, mas eu também posso customizar algumas outras coisas. Bom, olha só. Eu tenho diversos níveis de garantia aí, né, de validação para garantir toda a persistência dos meus dados. Ou seja, o BF só vai permitir que eu salve valores que estão de acordo com as regras definidas, para que eu não tenha inconsistências na minha base de dados. E para isso, a gente pode fazer validações lá no ES, a gente pode fazer validações no Builder, a gente também pode fazer validações no BF, beleza? E como é que essas validações ocorrem? Elas têm uma sequência para acontecer. Bom, qual é a ordem? Primeiro de tudo, a gente tem as validações na visão do ES. O que acontece? Eu vou validar campos obrigatórios da visão, por exemplo. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, quando eu tenho a nossa reservas, se eu vou abrir uma reserva qualquer aqui, percebam, né, que quando eu edito meu registro, eu tenho alguns campos que são ditos obrigatórios. Esses campos obrigatórios, eles são validados, por exemplo, lá aqui na minha visão do meu ES, beleza? Então, é uma das formas que a gente tem. Ok. Eu também posso validar através do método validating do meu BEF. Beleza? O que vai acontecer? O validating ele é usado para eu preencher campos obrigatórios, por exemplo, mas que não estão na tela. Imagina que eu tenha que fazer uma determinada operação, que eu preciso de um campo que ele tem um valor obrigatório, contudo, este campo não aparece na tela. Mas eu consigo obter o valor dele através de outros campos que eu faço um cálculo internamente e armazeno nesse campo. Então, seria um ótimo exemplo da gente usar aí o validate. Percebam que ele tem um asterisco ali. Todos os métodos que estão com asterisco aqui, né, todas as etapas, elas são amplamente implementadas pelo usuário. Tá? Então, eu vou lá criar um método para isso, para fazer. Tá? Então, o validating, esse exemplo de eu calcular um valor específico para algum campo que não está na tela, né, mas que é obrigatório, por exemplo, é uma boa pegada para isso. Outra forma que a gente tem são as validações do próprio Builder, né? Que vão validar o quê? Regras definidas no Builder. Campos mínimo, valores mínimo e máximo, tamanho de uma string, que eu já havia comentado. Quer ver? Vamos lá dar uma olhadinha no nosso Builder? Olha só, se a gente abrir o Builder aqui, quando eu pego um campo, por exemplo, um campo qualquer, eu tenho algumas regras para ele. Ó. Ele é opcional, nova linha, não sei. Né? Vamos, por exemplo, aqui pegar um campo do tipo inteiro. Aqui no Pessoas eu tenho um campo do tipo inteiro, que é o número. Então aqui, ó, o número, eu poderia colocar um valor mínimo, um valor máximo, certo? Eu poderia configurar esse tipo de coisa, até mesmo numa própria string, né? Eu falar aqui que ele tem um tamanho máximo. Então o que acontece? Tudo isso é validado através dessas regras do Builder, tá bom? Então ela vai acontecer neste momento, ok? Vamos lá. Bom, outra forma que a gente tem depois que... outra forma não, né? Essa é a sequência que ele vai acontecendo. É o método validate do BEF, que é diferente do método validate. Quando é que é usado o método validate? Neste caso, a gente tem aqui validações específicas com regra da Microsoft. Uma coisa bem legal imagina que eu tenho diversos campos na minha tela e todos eles foram validados, mas eles estão errados. E eu preciso mostrar uma lista de erros para o meu usuário com todos os campos, né, com todas as mensagens de campos que eu quero. Então, eu posso usar, por exemplo, o método validate. É importante lembrar que, como ele segue regras da Microsoft, a gente precisa ter uma DLL da Microsoft instalada. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, aqui no nosso Visual Studio, quando a gente vai fazer validate, nós precisamos ter nas nossas referências a classe... Aqui, ó. Microsoft Practice Enterprise Library Validation. Nós precisamos ter essa DLL referenciada no nosso projeto. Entretanto, se você está usando o Nugget, né, para pegar as DLLs, como a gente fez aqui no nosso projeto, não precisa se preocupar porque ela já vem sozinha, a Banner já instala ela para você, tá bom? Vamos lá, seguindo em frente, a gente tem a sequência, o método saving. E aqui é muito importante que a gente tenha uma atenção. Este aqui é o último momento que a gente tem
para bloquear qualquer regra antes de efetivamente os dados serem persistidos lá na base, certo? Por exemplo, eu só vou efetivar o meu pedido se eu tiver estoque. Então, nesse momento do saving, eu vou verificar se eu tenho estoque disponível e se realmente eu tiver o estoque disponível, eu então deixo ele seguir. Caso o estoque não esteja disponível, aqui eu posso bloquear a minha regra e aí ele não vai mais salvar, beleza? Então, eu tenho que ficar atento que aqui é o último momento. E na sequência, a gente tem o método SaveIt. E o que acontece lá no SaveIt, né? Por exemplo, um banco está com a transação aberta e é o momento onde eu tenho para incluir registros filhos. Ou seja, o meu banco, os dados foram salvos lá, mas eles não foram comitados ainda. O banco aceitou, a regra segue, né? Tá todo mundo validadinho, só que ainda não foram comitados. Então, neste momento, a gente pode ainda fazer umas outras operações de relacionamento de tabelas entre pais e filhos. Por exemplo, documentos financeiros, né? Eu não posso ter um lançamento financeiro sem ter uma reserva ativa, por exemplo. Então, é neste momento que a minha reserva está totalmente bonitinha lá no banco que eu posso lançar os dados lá nos meus documentos financeiros. E se porventura ocorrer algum erro lá, esse erro vai ser reportado para este método saved aqui e ele vai cancelar e vai voltar a minha transação, dando um rollback. Então, a ordem das validações é muito importante, porque dependendo do que a gente quer validar, em qual momento e como, a gente tem que escolher um desses pontos aí. Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para um vídeo lá da trilha de UX, onde a gente faz uma prática disso e na sequência a gente vai até fazendo exercícios, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, visita lá que vai ser bem legal. Beleza? E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário, diz para mim o que você está achando e compartilha. Vamos ensinar isso aqui para o mundo inteiro. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!